Olá, 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 Capricórnio! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal da Dan Moraes, a alquimista aqui do canal. A força para dar o tom aqui da nossa conversa. Uma carta muito solar, ativando o chakra esplênico, que é de onde sai toda a nossa força e a nossa energia para a gente conquistar tudo que a gente quiser, né? Para fazer o nosso sol brilhar, sem medo de ser feliz, né? E sem medo de ofuscar ninguém, tá? Apesar de Capricórnio costumar ser... Eu tenho uma prima que é de Capricórnio, mas ela tem a lua em Leão. Então ela é discreta no dia a dia, assim, 4 de copas, mas ela tem presença, sabe? Valete de copas, uma mulher bonita. Geralmente quem tem energia de leão forte são pessoas bonitas, assim. E às vezes não é aquela beleza das filhas de Vênus, né? Daquela libriana ou daquela taurina. É aquela beleza estonteante, sabe? Aquela pessoa que ou se veste bem, ou tá sempre arrumada, tem um cabelo bonito, sabe? É muito interessante observar isso, você conhecer um pouquinho de astrologia, aí você olha as pessoas, aí você fala, essa pessoa aqui, acho que ela tem muita energia de Capricórnio. Ou, essa pessoa aqui, ó, ela é uma filha de Vênus, sei lá. 5 de paus. Mas não pode deixar ninguém, ó, mais um 5 aqui, ó. 5 de copas, pulou mais uma aqui, o as de espadas. Aqui mais uma, o 4 de espadas. E precisamos de mais uma carta aqui para fechar a mesa. Opa, pularam 2, eu vou considerar. 2 de espadas e o louco, E o cavaleiro de copas aqui, ó. Ó, o louco como última carta, ele já dá uma ideia de que você precisa ir buscar, tá? Essa energia solar aqui, que é o seu chamado aqui, tá? Você precisa sair em busca disso. Parar de se envolver. Você tá muito envolvido com questões familiarezinhas, tipo, porque o sobrinho tá com uma companhia, porque a sobrinha não consegue arrumar emprego, ou porque a mãe, porque a irmã. Ó, isso aqui tá te atrapalhando, tá? Ó, tá muita contendazinha, muita coisa, né? Ó, aí a gente tem o 2 e o 4 de espadas na mesa, né? As duas cartas, elas falam um pouco de você ter... essa carta fala muito de discernimento, né? O 2 de espadas, de você parar um pouco de se envolver, parar um pouco de falar, parar um pouco de... Ó, você tá vendo que ela tá vendada, né? Para de ficar olhando, de ficar prestando atenção, sabe? Na vida que não é sua, né? Dá uma acalmada, né? Dá uma quietada para você poder fazer ali um checklist das coisas que realmente são sua responsabilidade. Né, sabe? E aí a gente tem o as de espadas aqui também, ó, tá falando de muitos, assim, cortes, mas não no sentido de tirar pessoas, não, de você própria posicionar a sua mente na direção daquilo que você veio aqui para fazer, que é fazer brilhar o seu sol, seja ele leonino, seja ele capricorniano, seja ele, entendeu? O que for, sabe? O seu chamado para essa vida, né, que inclusive, a gente tem 2 arcanos maiores, o chamado para essa vida você precisa fazer esse caminho, tá? Assim, as heranças que a gente recebe, né? A família que a gente nasce, a gente precisa tomar consciência, né? Que a gente tem que construir a nossa história, né? A gente vem numa família, a gente vem dentro de um contexto, às vezes até que a gente chegue um pouco mais na maturidade, né? 30 e poucos anos, às vezes a gente fala assim, 21 anos ficou adulta. Gente, balela, né? Quem de vocês aí, eu já passei dos 40, mas assim, eu tenho quase certeza que eu tô chegando à maturidade, eu tô chegando à fase adulta agora, sabe? Porque eu ainda, você consegue reconhecer em você, às vezes, algumas atitudes ainda mimadas, infantis, esperando que alguém resolva as coisas,
sabe? Querendo se meter na vida dos outros para não olhar para os próprios problemas, né? Para não olhar para sua própria vida, né? Então, isso tudo é uma infantilidade, sabe? Tem um neurocientista que eu gosto de acompanhar que às vezes ele fala assim, ele fala, gente, vida adulta, né? Vida adulta é isso, adulto faz o que tem que ser feito, e não só o que gosta, ou não só o que quer fazer, ou não só o que é gostosinho, sabe? Então, tudo bem que eu tô falando com Capricórnio aqui, e no geral, a energia de Capricórnio, vocês são bem responsáveis, né? Vocês amadurecem cedo, né? Vocês têm uma... E aqui eu tô falando de Capricórnio, mas, por exemplo, quem tem Saturno na 1 também, geralmente é uma pessoa muito... Dependendo de onde tá o seu Saturno também, ele impõe um amadurecimento muito precoce, às vezes, para as pessoas, né? Porque Saturno é regente de Capricórnio, então... Capricórnio, Saturno, casa 10. É tudo a mesma linha energética, cada uma, né, atua de um determinado jeito, mas é a mesma linha energética. Então, se você, às vezes você não tem o Sol em Capricórnio, mas você tem uma casa 10 cheia de coisa, tem uma Lua em Capricórnio, você tem um ascendente em Capricórnio, eu tô falando com você também, sabe? Então, no geral, vocês costumam ter um amadurecimento precoce. Só que aí precisa ir avaliando no decorrer da vida, porque não adianta virar só um velho ranzinza de um dia pro outro, sabe, gente? Né? E aí é isso que faz, né, você ficar se metendo na vida dos outros, sabe? Você ficar se preocupando com problemas que não são seus. Porque aí você entra numa pegada de que, porque eu preciso cuidar, e ó, a gente tem tanto o Valete quanto o Cavaleiro de Copas aqui. Né? No fundo do deck tá o Cavaleiro de Copas. O fundo do deck, ele é como se fosse uma sombra atrás da gente, sabe? Ele é como se fosse um peso, algo que a gente não tá olhando, né? É alguma característica nossa, né? É um arquétipo, né? Os arcanos, eles são arquétipos, né? Então, essa necessidade de ficar cuidando, essa necessidade de se preocupar com todo mundo, sabe? De ser daquela pessoa que harmoniza, né? De ser aquela pessoa que é chamada para poder conciliar alguma coisa, né? Aí o que acontece? Aí você acaba caindo nessa situação de você ter que ficar mediando briguinha entre irmãos, entre parentes, sabe? Então, ó, e aí aqui na base do jogo a gente tem o 4 e o 5 de copas, ó. O 4 ele fala que você tá dando atenção a coisas que não tem a ver com a sua vida. Ó, as coisas que são importantes você não tá vendo. Ou importantes, ou às vezes até sinais positivos mesmo, sabe? Às vezes a vida tá querendo te abrir uma janela, às vezes a vida tá querendo te dar um outro... te trazer novos prazeres, te trazer novos desafios, novos caminhos, né? Ó que louco, ó, sabe? A vida tá querendo te trazer novos caminhos e você tá só chorando leite derramado, né? Porque, ó, 5-5, né? São os números também, eles têm, às vezes, vibrações parecidas, né? Às vezes não, elas têm vibrações parecidas e cada um se manifesta num elemento, né? Então a gente tá falando do elemento das emoções, do elemento dos sentimentos, né, do nosso envolvimento emocional e da nossa, onde a gente está colocando a nossa energia física, fogo, né, a nossa raiva, a nossa como é que fala? Nosso desentendimento, sabe? As nossas... Então, assim, presta atenção, porque esse sol, ele tá te atraindo, sabe? Ele tá te atraindo. Só que o que tá te enraizando? Porque você não tá vendo o sol, ó, esse sol, essa mãozinha aqui, ó, é o sol. Coloca assim, ó. Essa mãozinha aqui é esse sol que tá te atraindo. E Capricórnio, né, além de ter essa pegada da responsabilidade, né, e de ser o cuidador das outras pessoas e tal, tá muito relacionado com missão espiritual, né? A casa 10, o signo de Capricórnio, Saturno, tá muito relacionado com missão espiritual, com chamado espiritual. Então, você precisa, né? O fato de você ter a capacidade de cuidar e de se responsabilizar pelas coisas, eles precisam estar linearizados, né? Eles precisam estar conectados com o que você foi chamado para fazer. Porque não é cuidar por cuidar, entendeu? Não é tipo só, porque eu sou responsável, então eu tenho que arcar com as despesas. Eu sou responsável, então eu tenho que ser essa pessoa que cuida das contas. Porque se a pessoa fica devendo, eu que tenho que dar conta de pagar as contas dela. Não.
vai fazer sentido isso? E aí, e essa responsabilidade faz com que você tenha responsabilidade também pela missão espiritual das outras pessoas. Então, muitas vezes, ajudar infinitamente, incessantemente, sempre ser a pessoa que resolve as pipas, os BO, sempre ser aquela pessoa, entendeu? Né, que indica o advogado, que indica o contador, que renegocia as coisas. Às vezes você tá atrapalhando a evolução espiritual das outras pessoas, tá? Capricórnio tem que ficar muito atento a isso, porque é uma linha muito fina, né, do fato de você ser capaz de se responsabilizar e de você optar por não se responsabilizar, porque essa pessoa precisa crescer, essa pessoa precisa aprender a se virar. Ela também tem os desafios dela, né? E às vezes, quando a gente fica ajudando demais alguém, resolvendo demais os BOs, né, das outras pessoas, Deus às vezes fala assim, ó, você tá me atrapalhando. Entendeu? Porque eu tô querendo que essa pessoa cresça, que essa pessoa amadureça, que ela saia desse lugar de dependência, né? E de inaptidão de viver a vida. E você tá me atrapalhando. Então, o que acontece? Eu vou tratar com você. Porque você, ó o recado dos anjos pra você, vitória. Busque a sua vitória. Busque, sabe, o seu, a sua... a concretização da sua missão espiritual, sabe? E não fique preocupado com o problema das outras pessoas, sabe? Você se comprometa, ó, o louco tá chamando você a responsabilidade com a sua vitória, né? Ó, o seu sol precisa brilhar, sabe? Então, ó, volte-se para você, né? Corte o que precisa ser cortado, né? Minimize essas contendazinhas todas, né? E coloque a sua autoexpressão, sabe? A sua capacidade, o seu... e até de certa forma meio racional, né? Sabe? Fria. Use a frieza, que é natural também um pouco de Capricórnio, né? Resgata essa frieza para poder agir de acordo com os seus interesses e colocar calor e emoção para desenvolver o seu sol. Esse é o recado para o seu mês de agosto. Espero que ele não tenha 97 dias, que ele tenha só 31 dias, entendeu? E que ele não demore muito para passar. Se você gostou e ficou comigo até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo.